que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para o perdão dos nossos pecados, esteja trazendo a você, neste dia, muita paz e muitas bênçãos. Continuamos a realizar a leitura da Bíblia Sagrada e estamos lendo o segundo livro de Reis. Que Deus te abençoe. Segundo livro de Reis, capítulo 3. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar em Israel no 18º ano do reinado de Josafá, rei de Judá. Reinou em Samaria por 12 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas não tanto quanto seu pai e sua mãe. Pelo menos derrubou a coluna sagrada de Baal que seu pai havia levantado. Contudo, persistiu nos pecados que Joroboão, filho de Nebate, havia cometido e levado o povo de Israel a cometer. Messa, rei de Moabe, era criador de ovelhas. Costumava pagar ao rei de Israel um título anual de 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Depois da morte de Acabe, porém, o rei de Moabe se rebelou contra o rei de Israel. Então, sem demora, o rei Jorão partiu de Samaria e reuniu o exército de Israel. No caminho, enviou esta mensagem a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se rebelou contra mim. Você sairá comigo para batalhar contra ele? Josafá respondeu: claro que sim. Meus soldados são seus soldados, e meus cavalos são seus cavalos. E perguntou: que caminho vamos tomar? Vamos atacar pelo deserto de Edom, respondeu o rei de Israel. O rei de Edom e seus soldados se reuniram ao rei de Israel e ao rei de Judá, e os 3 exércitos seguiram pelo caminho. Depois que andaram 7 dias pelo deserto, já não havia água para os homens nem para os animais. O que vamos fazer? Exclamou o rei de Israel. Será que o Senhor trouxe os 3 reis até aqui só para permitir que o rei de Moabe nos derrote? Então Josafá perguntou: não há aqui um profeta do Senhor? Se houver, podemos consultar o Senhor por meio dele. Um dos oficiais do rei de Israel respondeu: Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era o ajudante de Elias. Sim, o Senhor fala por meio dele, disse Josafá. Então o rei de Israel, Josafá, o rei de Judá e o rei de Edom foram consultar Eliseu. Por que veio me procurar? Perguntou Eliseu ao rei de Israel. Vá consultar os profetas idólatras de seu pai e de sua mãe. O rei de Israel, porém, disse: vim procurá-lo porque foi o Senhor que chamou estes 3 reis só para entregá-los nas mãos do rei de Moabe. Eliseu respondeu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, a quem sirvo, eu não lhe daria atenção alguma se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá. Agora, tragam-me alguém que saiba tocar harpa. Enquanto o músico tocava, a mão do Senhor veio sobre Eliseu, e ele disse: pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva, mas o vale se encherá de água. Terão o suficiente para vocês, seus rebanhos e outros animais. E, como se isso não bastasse, o Senhor ainda entregará o exército de Moabe em suas mãos. Vocês conquistarão as melhores cidades deles, até mesmo as fortificadas. Cortarão as árvores frutíferas, taparão todas as fontes e entulharão com pedras as terras de plantio. No dia seguinte, por volta da hora em que se oferecia o sacrifício da manhã, começou a aparecer água, descendo desde Edom. E em pouco tempo havia água por toda parte. Enquanto isso, o povo de Moabe soube que os 3 exércitos marchavam contra eles, e todos os homens com idade suficiente para lutar foram convocados e se posicionaram ao longo da fronteira. Quando se levantaram na manhã seguinte, o sol brilhava sobre a água. Para os moabitas,
Ela parecia vermelha como sangue. É sangue! Exclamaram. Os 3 exércitos atacaram uns aos outros e se mataram. Venha, povo de Moabe, vamos tomar os despojos. Mas, quando os moabitas chegaram ao acampamento de Israel, o exército israelita se levantou e os atacou até que deram meia volta e fugiram. Os israelitas os perseguiram até Moabe, avançando pelo território e derrotando Moabe definitivamente. Arrasaram as cidades, entulharam com pedras as terras de plantio, taparam as fontes de água e cortaram as árvores frutíferas. Por fim, só restou Kir-Arazete, com suas muralhas de pedra. Mas atiradores com fundas a cercaram e a atacaram. Quando o rei de Moabe percebeu que estava perdendo a batalha, liderou 700 homens com espadas numa tentativa de romper as linhas inimigas próximas do rei de Edom, mas fracassou. Então o rei de Moabe pegou seu filho mais velho, que devia sucedê-lo, e o ofereceu como holocausto sobre o muro da cidade. Por isso, houve grande ira contra Israel, e os israelitas se retiraram e voltaram para sua terra.